Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal Eu Sofri. A gente sempre traz relatos muito importantes e que contribuem, né, com outras pessoas que talvez estejam passando por alguma situação semelhante à do nosso convidado. Hoje eu estou recebendo aqui a Jaine Marques. Ela vai contar um pouquinho do que vem acontecendo com ela, né? Ela relatou o caso que aconteceu com ela na mídia e a gente trouxe ela aqui para compartilhar essa história que com certeza vai ajudar muitas pessoas também e também eu espero que possa ajudar você também, Jaine, aí no decorrer do processo. Então, primeiramente, eu queria te dar as boas-vindas e te agradecer Obrigada, por você estar aqui conosco compartilhando um pouquinho da sua história. obrigada. Boa tarde. Jaine, me conta um pouquinho, você fala de onde? Você é da Sou região do norte, que é Porto Velho, Rondônia. Rondônia, né? E aí, Uhum. recentemente você acabou fazendo uma denúncia contra o seu ex-esposo, que inclusive é uma pessoa conhecida, né? Que é o Joel. Ele é conhecido como Dinho da Resenha. E aí eu queria que você falasse o que aconteceu a princípio e depois a gente vai contando como é que desenrolou essa história até o momento. No domingo do dia 3 de setembro, eu tive coragem de ligar para a polícia e ir até a nossa casa para poder fazer a denúncia e levar ele preso, porque nesse domingo que eu fiz a denúncia, eu fui agredida, né? E aí eu tive forças para poder ligar na polícia local daqui e liguei para eles irem até a casa. Eles foram até rápido e levaram a gente até a delegacia, né? Uhum. Você estava nesse relacionamento há quanto tempo? Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E você era casada com ele, né? Éramos. Aham. Tá. Sim. E aí no início da relação, como que era? Você tinha um bom relacionamento com ele? Ele tinha comportamentos que faziam você ter aí uma certa preocupação com relação a essa relação de vocês? No início não, né? Quando a gente começou a se relacionar, até porque como ele era influencer e ele era muito conhecido por ser aquele cara gente boa, é, que todo mundo gostava, é muito amável, isso na frente das câmeras, né? Onde ele postava no Instagram, onde muita gente conhecia e tal. Eu tinha também aquela imagem dele, né? Então, quando a gente começou a se relacionar, depois de 4 meses eu engravidei, a gente casou. E ele não tinha esses comportamentos. O que ele tinha no começo, assim, era ciúmes das minhas roupas, mas assim, não aquele tipo de, ai meu Deus, eu vou ficar com medo no começo. Aquele ciúme, tipo assim, ai, não quero que você use decote. Só que para mim, mesmo assim, é um ciúmes que é uma coisa que você não tem que aceitar, porque a roupa você usa, né, do jeito que você quiser e ele te conheceu daquele jeito. Só que para mim era uma coisa não, tipo, normal, assim, porque eu já tive um relacionamento que o cara também tinha ciúmes em relação à minha roupa, então eu não tinha medo disso, sabe? Uhum. Então, e como é que vocês se conheceram? Foi pelas redes sociais? Não, a gente já se seguia, mas assim, eu não ficava olhando muito ele, assim, eu conheci ele pessoalmente mesmo em um pagode dos amigos dele, e a gente se conheceu ali, foi onde ele falou pra mim, né, que me seguia no Instagram. Foi assim que a gente foi se conhecendo. Mas a Uhum. gente ficou um tempo, assim, sem ter relacionamento sério, assim, durante um tempinho. E a gente chegou até parar de nos relacionar. E depois de um mês a gente voltou a se relacionar. Foi quando a gente ficou logo sério. Tá, então começou como uma amizade, aí você começou a sair com ele, mas nada sério. Aí depois que vocês assumiram a relação. Isso. E nesse meio tempo, tudo tranquilo, você não tinha qualquer queixa sobre ele, assim. Era uma amizade tranquila. Não, só uma amiga dele que chegou a falar pra mim que ele era machista, era muito machista e tal. Só que ele ainda não tinha me mostrado, né? Só esse fato da roupa, apenas uma vez que ele chegou.
A gente estava em um pagode, só que a gente estava brigada, eu estava lá, a gente realmente só ficava, e ele chegou apontando o dedo na minha cara, dizendo: mulher minha, não usa uma roupa dessas. E aí muita gente ficou muito, muito chateada com ele, assim, muita gente queria avançar para cima dele, porque ele estava colocando o dedo na minha cara. Só que ele estava alcoolizado e eu também. E assim, eu não lembro muito bem, quem me informou foi minhas amigas, assim, que foi algo muito assustador. Só que eu não lembrava muito bem e aquilo não me deixou com medo, pelo fato de eu achar que era porque ele estava muito alcoolizado. Isso enquanto vocês só ficavam? Isso. Já teve esse primeiro episódio aí que você Uhum. deixou pra lá. Foi. Entendi. E aí quando vocês decidiram, ter um relacionamento sério mesmo, aí a partir daí, depois de 4 meses, você engravidou? Isso. Ele me pediu, na verdade, né, porque eu já tenho uma filha, né, com outra pessoa. Uhum, E no momento eu não queria uma filha nem nada. E também não estava na minha cabeça assim, por mais que eu tinha um sonho de ter uma família, sempre tive um sonho de ter minha família, meu marido, cuidar e tal. Mas ali eu não tinha aquilo ainda com ele, só que ele botava na minha cabeça: ah, é o meu sonho, ter um filho com você, vamos ter um filho, vamos dar um neto para o meu pai, para minha mãe, porque ele nunca teve filho, e os pais deles também não eram avós, e ele é o único filho, então ali meio que mexeu muito com o meu psicológico, né? Como a psicóloga falou, ali eu deixei de me amar para amar ele, para realizar um sonho dele, né? De uhum. ter o filho. Qual que é a idade dele? 33 anos, Uhum. E você pode falar a sua? 28. Tá. E aí como é que foi quando ele te fez esse pedido? Como que você reagiu? O que que você respondeu para ele? Aí eu falei para ele, eu falei assim: olha, eu já passei por isso, né, no meu primeiro relacionamento, e a pessoa não foi boa comigo. Eu que criei minha filha sozinha, me abandonou logo quando eu tive a neném. Uhum, Falei: eu não quero que seja assim. Aí ele: não, não vai ser assim, a gente vai casar, vamos, ficar junto para sempre, vamos ser uma família e essas coisas, sabe. uhum. E aí você aceitou, então essa gravidez foi planejada entre vocês, Foi. mesmo tendo apenas 4 meses, você já realmente teve aquele sentimento de Foi, é querer. porque eu acho que eu sempre fui uma menina muito carente, então como eu estava muito carente, então qualquer coisinha que as pessoas me davam, ali eu aceitava e achava o máximo, né. Uhum. Tá, e aí como é que foi então? A partir daí a gravidez, com ele foi sempre presente, carinhoso? Como é que era a relação quando você, realmente engravidou e contou essa notícia para ele? Ele ficou muito feliz, né, ele, realmente ficou feliz, os pais dele também. No começo foi mil maravilhas, ele em todas as consultas comigo, foi em todas as consultas e tudo. Aí logo quando eu estava já grávida, eu acho que quando eu estava com acho que 5 meses, a mãe dele faleceu, né, foi onde tudo mudou. E aí eu ainda estava grávida quando ela faleceu, então ela chegou a saber, só que o sexo da neném era menina, né. Mas fora aí ela morreu em abril de 2021, ou foi 22, acho que faz um ano que ela faleceu, né. E aí, até antes da morte dela, estava indo tudo bem, a gente discutia, né, muito assim, mas ele só me xingava muito, porém ele não chegava a me agredir não. Então, ainda durante a gravidez, ele já começou a ter esses comportamentos, eh, de agressão verbal? Isso, psicológico e essas coisas. Mas a partir da morte da mãe dele? Antes não? Antes era só verbal. Tá. Então, é que eu entendi que a Aí partir do momento que a mãe dele faleceu, que ele começou a mudar o comportamento, mas então não, foi antes? não, mudar o comportamento em relação à gravidez, da minha gravidez, né. Antes ele dava mais atenção, era carinhoso, essas coisas. Uhum. Mas, antes da mãe dele falecer, ele tinha essas agressões psicológicas e verbais.
E também descontrole, ele quebrava ventilador na presença da mãe dele, ele quebrava televisão, essas coisas tudinho. Uhum. Cadeira, banco, ele quebrava. Quando brigava comigo, sabe? E vocês já moravam juntos? Como que era a situação de vocês naquela época, na época da A gravidez? part- Quando a gente descobriu que estava grávida, a gente passou a morar junto. Ele me chamou para morar na casa dos pais deles, né? Que era onde A ele gente estava morava? morando. Isso, a gente começou a morar lá, com o pai dele e com a mãe dele. Uhum. Então todo mundo presenciava isso? Sim. E os vizinhos também, porque como ele gritava muito alto, ele tem um tom de voz muito alto, então a vizinhança ouvia. E você consegue, dizer qual era a motivação desse comportamento dele diferente, que mudou assim do nada? Não consigo, assim, porque antigamente eu achava que era porque ele dizia que eu era ciumenta, porque às vezes eu cobrava algo dele, não gosto que você curta foto de mulher de biquíni. Quando eu falava uma coisa dessa, ele, tipo, ele já virava outra pessoa, sendo assim que ele não me deixava postar foto de biquíni. Só que eu não era agressiva em falar, muito agressiva a falar, Uhum, entendeu? Aí uhum. por um tempo eu achei que era por causa dos meus ciúmes, mas depois eu entendi que eu pedi para ele lavar uma louça, para ele fazer isso, para ele me ajudar, ele já se alterava. E aí Ou coisas gritava. poucas, ou então assim, ele ia, meus amigos me chamaram para tal lugar, vamos, eu não queria ir, ele já se alterava por eu não querer ir junto. E aí como é que você reagia, o que que você sentia quando ele, falava dessa forma com você e na frente dos familiares dele, como você se sentia? Eu ficava muito triste, aí eu ficava, na minha cabeça era, meu Deus, vou voltar para casa dos meus pais com mais uma filha. Uhum. Eu precisava aguentar aquilo tudo. Eu ficava com vergonha, com medo. Você chegava a E conversar com os pais dele? uma vez a mãe dele chegou perto da cama, eu estava chorando. Aí ela falou: Ô, minha filha, infelizmente você conheceu o Júnior, que ela chamava, tarde demais. Uhum. Já grávida, né? Tipo, e ela quis dizer. Aí ela falava assim também: se eu tivesse condições, eu pagava um lugar para você ficar. Ela falava assim para mim. Seus pais, moram ali, na região, na mesma região? Eles moram próximos de Não, você? em outra região. Tipo, aqui em Porto Velho, mas assim, ele morava na Zona Sul e meus pais na Zona Leste. Uhum. E você conseguia compartilhar com eles, esse sofrimento? Não, eu ficava com medo, muito apreensiva, com medo de envolver meus pais, meu pai fazer alguma besteira, sabe? Uhum. E também eu tinha muito medo deles não acreditar em mim. Entendi. Então os pais dele, sabiam desse tipo de jeito que ele tinha? Sim, ele tinha algum histórico de ser uma pessoa, agressiva, violenta? Assim, quando começava as brigas, ele começava a brigar até com o pai dele depois que a mãe dele faleceu, aí o pai dele me contou que ele era agressivo até com a mãe. Jogava prato pra cima, na frente dela, gritava com ela, xingava. Mas eu fui saber isso depois de muito tempo, sabe? Porque na minha frente ele não fez, porque eu não convivi muito tempo com ela, porque logo depois ela faleceu, sabe? Uhum. Entendi. Eles te contaram alguma história dele de infância? Se ele era uma criança muito, sei lá, peralta? Já me falaram que ele era peralto, que ele até foi expulso de duas escolas, eu acho. Uhum. Entendi. E aí como é que foi aí o decorrer até o nascimento da criança? Aí, assim, depois que a mãe dele faleceu, foi só piorando, né? Para ele já, ele não aceitava ali, gritar. Todos os dias era gritos, quebrava tudo, me xingava. Quase toda semana eu vinha para minha casa da minha mãe dizer que brigava com ela, com ele.
Nunca falava o motivo, falava que era só uma discussão. Aí foi quando começou as agressões, eu grávida, assim, umas 2 ou 3 vezes ele ainda me agrediu grávida. E aí foi quando eu vim para minha mãe, logo perto de ter a neném, e eu fiquei quase um mês aqui na minha mãe. E aí eu fui pro hospital já, né? Aí ele foi junto. Eu ia ficar até fazer o resguardo na minha mãe, que ela pediu, mas ele aí pegou, implorou, disse que queria viver aquele momento, né, da primeira filha, quer me ajudar. E aí tive a neném lá no hospital. Dentro do hospital, ele me agrediu verbalmente, psicologicamente, Meu me Deus. chamando de nomes horríveis. Eu fiquei até com ansiedade. Eu falei assim: sai daqui que eu vou chamar as enfermeiras. E aí eu tentava levantar, ele não deixou. Aí ele falou assim: tá bom, vou parar, tá? Não vou embora daqui, não, que eu vou ficar com a minha filha. Aí eu lembro que esse dia eu tive que inventar até para as enfermeiras me dar um medicamento, que eu fiquei com crise de ansiedade demais nesse dia. Isso antes do parto? Depois do parto. Depois No, do parto? no mesmo dia que eu tive ela. Eu Uhum. tive cesárea, aí fica naquele jeito, aí fica, sabe, não pode. Depois que você tem, você é levado, você fica muitas horas ali deitada em uma posição só. E nesse momento ele voltou a ser agressivo. Aham. E quando você estava morando ainda na casa dos pais dele, com ele, você estava também com a sua filha? A filha que você teve de um outro relacionamento? Sim, ela passou a morar com a gente, Uhum. e aí até coloquei ela numa escolinha próximo de lá, né? E ela também presenciava essas agressões? Muitas vezes ela precisava, chorava, gritava, pedia para ele parar, ela às vezes se jogava para cima de mim, para ele não fazer nada comigo. Ela chegou até a falar na escola dela, que a professora, ele chegou e me contou, porque ele buscava ela na escola, ele falou, olha, ela falou lá o que está acontecendo aqui, a professora veio falar comigo, mas eu menti, falei que era o outro pai, o pai dela, que ela se confundiu. Ela veio até me procurar, a professora, e eu acabei nem respondendo ela com medo de falar, sabe? Uhum. Mas fora isso, ela presenciava isso que ele fazia com você, mas a ela ele não agredia? Ele tinha um bom relacionamento com Não, ela? ele tinha, até porque assim eu não deixava, né? Então acho que ele já sabia que eu podia fazer o que ali eu aceitava as coisas que ele fazia comigo, pelo fato de eu não estar ali cega por ele, mas assim, com a minha filha, com as minhas filhas, ele não chegou a fazer. Como que ele fazia? Quando ele te agredia em que região? Você pode contar pra gente como é que eram essas agressões? No começo ele me dava muito soco na cabeça, assim. Eu acho que para não deixar marca em lugar nenhum, né? Eu acho que ele já imaginava. Então era muito, muito soco na cabeça. Falava, mas aí eu acho que ele não estava mais ligando para nada, aí começou a me bater na perna, chutes na minha bunda, braço, perna, puxava cabelo, é, ou jogava alguma coisa em cima de mim, tipo, se eu tivesse na cozinha, ele jogava alguma fruta, alguma coisa, uma cadeira, essas coisas assim. E as pessoas, os familiares, tentavam impedir que ele continuasse praticando essas agressões ou não? Ou eles Muita, não se muitas das interferiam? vezes, como ficava, às vezes, muitas vezes eu e ele ali sozinho, então muita gente não via. Ele aproveitava esse Mas a momento? maioria das vezes o pai dele presenciou. E o Uhum. pai dele sempre partia para cima dele, batendo nele, né, para ele parar. Mas muitas das vezes o pai dele, por ser idoso, não conseguia, porque era muita força, ele é muito alto, muito forte. Ele chegou até a agredir o pai dele, que o pai dele ficou até roxo, sabe? Uhum, entendi. E aí você foi, ao longo desse tempo, você foi registrando imagens, já imaginando no momento que você Ia pudesse. ter forças, Uhum. porque eu cheguei a falar para uma amiga que é comadre dele, e eu falei para ela, eu cheguei a falar, olha, ajuda teu,
fala com teu amigo, porque eu não aguento, não tô aguentando mais essas brigas, essas agressões dele, e mandei foto para ela. Ele tá me agredindo demais, eu não sei até onde eu vou aguentar e vou denunciar ele. Aí ela falou assim para mim, meu Deus, não sei por que ele tá fazendo isso e tal. Aí ela falou, é, se eu fosse você, eu tirava foto e gravava tudo, porque eu sei que um dia tu vai precisar. Sim. E realmente hoje eu precisei, porque assim, se eu não tivesse tudo isso, muita gente, acho assim, 80% das pessoas não ia acreditar. Uhum. Pela sua fala apenas, você acha que não ia É. convencer para que você tivesse algum tipo de proteção? Não ia porque ele, perante a sociedade, ele era um cara super gente boa, falava de Deus no Instagram, essas coisas, sabe? Era Uhum. um cara totalmente diferente do que era em casa. Então, muita gente, até mesmo vendo os vídeos, fotos, essas coisas, não acredita. Então, eu acho que até na lei, eu acho que também não ia conseguir, ou se conseguisse, ia ser só algo assim, sabe? Uma lesão corporal só. Então, Jaine, você estava me contando que aí registrou todos os materiais, né, fotos, vídeos, para que você pudesse usar no momento que você conseguisse, né, ter coragem de registrar esse boletim de ocorrência. E teve também uma motivação que te levou a criar essa coragem. Eu queria que você me contasse o que aconteceu nesse dia. Na verdade, foi um final de semana, já começou na sexta. Por mais que eu tivesse apanhando ali já durante um ano, assim, esse final de semana para mim foi decisivo, porque eu apanhei na sexta, no sábado e no domingo por motivos fúteis. Por eu ter bloqueado uma menina do Instagram dele que estava dando em cima dele, por eu ter pedido para ele fazer a comida da filha dele, ele não gostou e me agrediu. E aí, nesse dia, no sábado, ele dormiu na sala e eu no quarto. Quando foi no domingo, que foi o dia que eu denunciei, logo de manhã cedo ele esperou o pai dele sair e veio pro quarto já me agredir. E foi nesse dia, assim, que eu falei, não dá mais, porque como eu tinha apanhado sexta, sábado, ele com muitos chutes nas minhas pernas estavam tão dormentes que eu não conseguia andar. Eu falei, meu Deus, eu vou perder o meu movimento das pernas e tudo. Eu imaginei ali que naquele local eu não ia sobreviver. Eu falei, eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu preciso ter coragem. Foi, no, foi quando esse final de semana para mim foi decisivo. Foi a gota d'água. E foi quando foi no domingo, eu liguei para a polícia foi lá no local. Uhum. Nesse dia você não teve nem tempo de se recuperar. Por isso que você ficava com hematomas e isso ia aumentando, né, as dores? Não, aham. Não, eu não deu tempo de recuperar, foi uma atrás da outra e ali até hoje eu sinto muita dor na minha perna esquerda, porque, era muito forte o chute dele, porque ele é muito forte, muito alto e assim, foi bem doloroso mesmo. Entendi. Aí você foi então até uma DEAN que tem aí na região onde você mora. Ele foi dado voz de prisão para ele, lá no local da casa, e ele foi no camburão e a gente foi até a delegacia. Uhum. E aí você relatou tudo, apresentou todos os materiais, como é que foi lá? Nesse dia eu fui ouvida pelo delegado, né, aí depois fui fazer corpo de delito. E aí, no outro dia que eu fui na delegacia da mulher, eu relatei tudo, tudo. Levei um pendrive com todos os vídeos, fotos. Também foi chamada testemunha da minha parte. Duas pessoas foram intimadas a testemunhar. E aí, tá em inquérito agora, né? Uhum. Você pediu a medida protetiva? Sim, no mesmo dia foi pedida, e logo na semana eles já me deram já. Me Uhum. concederam medida protetiva para mim e para minha filha também. Para as duas filhas. Ele não pode chegar É, perto das não, meninas.
Tem, Não. tem também uma questão que foi colocada no documento da medida protetiva, que é com relação a ele estar proibido de, sei lá, compartilhar em redes sociais, alguma coisa assim, qualquer informação íntima entre vocês. Isso é por conta deles trabalhar com a internet? Ou essa medida costuma Isso. ser colocada também em prática nesse processo? Eu acho que já é da medida protetiva, porque eu não pedi nada relacionado a isso. Então, também deve ser porque ele é influencer e aí pode vazar alguma coisa da parte dele. Uhum. Ele tinha porte de arma de fogo ou não? Não, Não, né? Entendi. não. Entendi. Então, esse processo está correndo, né, sob sigilo, e por conta disso a gente também nem pode abordar outras questões aqui para que você também não seja prejudicada, né? E qual que é a situação atual dele, do Joel? Ele está Eu não, em casa ou ele está detido? não, ele não está detido ainda. Eu não sei onde ele tá. Não sei se ele tá aqui em Porto Velho ou em outro lugar, assim. Não, Uhum, não sei te falar. tá. Mas diante de tudo isso, eu espero em nome de Jesus que a justiça seja feita, porque eu vejo tá sendo tão rotineiro essas coisas de agressões de mulher Uhum, e felizmente eu tô viva para contar a história, porque muitas não conseguem. Eu vivi num lar desde criança, assim, eu vi assim, então para mim também foi normal, então acho que por isso eu achava muito normal ele fazer isso comigo, mas eu decidi quebrar esse ciclo por conta das minhas filhas, porque eu tenho duas filhas mulheres. uhum, Então eu quebrei isso para que elas também não passem por isso, por tudo que eu passei, e que elas não acham, para que elas não consigam achar normal ter um relacionamento desses. uhum, E eu tenho certeza que eu tenho quebrado, eu sei que elas não vão viver isso. E também por muitas mulheres que não conseguiram ter força, a força que eu tive, que eu também não sei de onde eu tirei, porque eu também era muito, como é que se fala? Dependente emocional dele. Então, assim, eu protegi ele por muito tempo com medo, né? E acabei me desprotegendo, protegendo ele. E a partir do momento que eu denunciei ele, eu me protegi e protegi as minhas filhas. E por mais que a nossa justiça seja lenta e ele não esteja preso ainda, eu espero que, diante de todas as provas, diante de tudo já que foi ouvido, o juiz lá na audiência dê a sentença que realmente é para dar, para uhum, que esses homens entendam que existe lei, que existe, que isso é errado. Eu vejo em outros países que as leis são muito mais rigorosas do que aqui no Brasil. E no Brasil está crescendo cada dia mais. Por quê? Porque não temos uma lei rigorosa. Eles acham assim, vou pagar uma fiança. Eles acham que, vou ficar ali 1 ano, 2 meses só na cadeia. E é por isso que eles não têm medo da justiça. Mas eu tenho certeza e espero que ele seja preso, que ele pague por tudo que ele me fez. Não tenho ódio, não tenho sentimento nenhum, mas eu sei que tipo, tudo que a gente planta, a gente colhe. E por mais que ele seja o pai da minha filha, eu só quero que ele pague por tudo e ali ele aprenda, possa também mudar, para ele também mais na frente ter um relacionamento bom com ela, uhum, sabe? Mas assim, sem ele mudar, eu não quero que ele chegue perto dela, porque eu tenho medo dele fazer alguma coisa com ela para me afetar, né? Porque eu tenho muito medo disso, porque ele não foi um bom pai, porque um bom pai, ele não teria feito isso com a mãe da filha dele na frente dela. uhum. Então, eu acho que ele precisa de muita ajuda para poder mudar. Eu acho que ele não, eu tenho certeza que ele não pode se aproximar da filha dele tão cedo. É, ele tem que pagar por tudo que ele fez e mudar para que ele também não possa fazer isso com outra mulher, Uhum, né? E fazer outra coisa pior, né? Que ela não pode. Tem muitas que não têm forças, né? sim. Muitas mulheres vieram até mim falar que não tiveram forças
que não conseguiram, muitas desistiram por medo, por pena, mas eu, por mais que eu tive vários sentimentos, eu estou fazendo isso por mim, pelas minhas filhas e por muitas mulheres que não conseguiram e mulheres da minha família também que já passou por isso e não conseguiram. E eu tenho certeza que a partir de mim eu quebrei esse ciclo. Com certeza. Que essa história seja, né, resolvida da melhor forma possível para que ele também possa, tirar disso, algo para que ele possa mudar, né, e não repetir esse tipo de comportamento com outras pessoas e talvez, né, se tornar uma pessoa melhor para que ele possa, né, conviver com a filha de vocês, que isso também vai ser muito importante, né, para ela, para o desenvolvimento dela. Eu não desejo mal, eu só desejo que ele colha aquilo que ele plantou, que ele, né, pague na justiça o que ele deve, né, Uhum. que são as consequências dele, dos atos, que ele aprenda que essas coisas, sim, elas são, tem que ser pagas, porque ele sempre aprendeu desde pequeno que ele fazia uma coisinha ali, os pais que arrumava para ele, então para ele não existe lei, entendeu? Ele acha que ali o pai dele que vai resolver, mas não é, essa situação não existe. Uhum. E assim, eu creio que depois que ele passar por tudo isso, que eu acho que também não vai ser fácil para ele, porque não tem que ser, ele possa aprender, refletir, entender que ele tem uma filha mulher, né? E que através de tudo isso que ele que está passando, ele possa ser uma nova pessoa. Uhum. Jaine, para fechar, eu queria que você, com essa experiência toda, infelizmente ainda não encerrou, né, o processo, mas o que que você pode falar para outras mulheres que talvez estejam assistindo e passando por algo parecido com o que você passou aí ao longo desses 2 anos, para que ela possa também quebrar esse ciclo, tomar coragem de denunciar para que nada pior aconteça com ela e com a família dela. O que que você pode dizer? Eu quero dizer que não é fácil, eu sei, eu entendo você que não é fácil, eu entendo que a gente não tem forças, que a gente pensa muito nos nossos filhos, mas quero também te dizer que pensar no seu filho e pensar em ti também é denunciar, porque você está protegendo você, seus filhos, sua família. Não tenha pena de você, se ame, saiba que muita gente vai acolher, muita gente vai te ajudar, mas eu sei também que tem muita gente que vai julgar, mas não ligue para essas coisas, tenha força, tenha coragem, tenha fé, crie fé em Deus. Não falo de religião, mas tenha fé em Deus para Ele te dar forças, porque assim como Ele me deu, eu sei que Ele vai te dar, para você poder sair viva dessa situação como eu, para contar uma história. E não tenha vergonha, porque quem tem que ter vergonha é a pessoa que faz o ato e não você. Você é uma vítima, você merece ter amor, você merece ser cuidada, você merece ser amada. E força, e espero que você que esteja passando por isso não consiga sair dessa relação, que você consiga sair, peça ajuda de uma amiga, de alguém, ou então própria delegacia, vai atrás, que eles vão te ajudar. Tem psicólogo junto com a delegacia da mulher, que elas são maravilhosas, que elas estão ali em prontidão para poder te ajudar, mas você não está só, tá? E também tem até abrigo para se você não tiver para onde ir, né, a casa de algum parente, eles também oferecem abrigo para a vítima. Uhum. Saiba que você é a vítima e que você não tem culpa. É isso. É isso aí. Olha, eu desejo do fundo do meu coração que esse desfecho seja como você realmente espera e que você possa estar segura aí com a sua família, cuidando das crianças, das meninas, da forma que elas realmente merecem, com muito amor. E conta com a gente o que você precisar para que o processo aí, né, evolua de forma positiva. Estamos aí com as portas abertas para te receber sempre, tá bom? Muito obrigada também, viu? Por estar aqui contando a minha história, para que também me ajude de uma certa forma e também para ajudar outras pessoas que eu entendo que o propósito de tudo isso, Deus estar viva hoje, é para me contar a minha história e poder ajudar muitas outras pessoas. Exatamente.
Por isso eu agradeço mais uma vez pela sua participação e a gente vai encerrando então mais um quadro Eu Sofri aqui do nosso canal. Vou deixar o e-mail para que você possa entrar em contato com a gente, que é o op@medialente.com.br, caso queira falar com a gente, enviar sugestões e tudo mais. É isso, obrigada Jaine, e a gente vai encerrando por aqui.